Antes de terminar este vídeo, vou te revelar o pedido que São Jorge espera de você e que a maioria dos seus devotos mais fiéis nunca fez em décadas de devoção. Não é uma oração nova, não é uma novena diferente, é uma palavra que você nunca dirigiu ao santo e que pode mudar a natureza inteira da sua relação com ele. Mas preciso te dizer algo antes. Algo que provavelmente ninguém teve coragem de te dizer ainda sobre a sua devoção a São Jorge. Você pode estar rezando com toda a fé do mundo, pode estar acendendo a vela toda segunda-feira, rezando a oração de cor, mandando missa em nome do santo. E mesmo assim, o seu pedido pode estar chegando no lugar errado, não por falta de fé, por falta de uma informação que a igreja guarda há séculos e que raramente chega até os bancos da paróquia. Meu nome é Padre Jonas, sou sacerdote há mais de 20 anos e cresci numa cidade pequena no interior de Minas, no tempo em que a casa da minha avó Benedita tinha 3 coisas sagradas: o oratório com Nossa Senhora Aparecida, o terço de madeira que ela nunca soltava, e no alto da porta da entrada, uma imagem pequena, desbotada, de São Jorge a cavalo. Toda vez que meu tio saía para trabalhar de madrugada, minha avó parava na porta, olhava para aquela imagem e dizia uma frase que eu nunca esqueci. Ela dizia assim: São Jorge, cobre ele com o seu escudo. Não era uma oração longa, era uma frase, mas era específica, era direcionada. E agora, depois de anos estudando a tradição da igreja, eu entendi por que a oração da minha avó Benedita chegava e por que tanta gente reza com a mesma devoção e sente que o pedido fica parado no ar. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. O que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos. E eu só trago quando tenho certeza que minha avó Benedita entenderia. Esse é o meu filtro. Se ela entenderia, eu sei que estou no caminho certo. Vou fazer 3 revelações com você hoje. A terceira é a mais importante. É sobre o pedido que São Jorge está esperando que você faça e que você talvez nunca tenha feito em décadas de devoção. Não pula nada. Cada revelação prepara a seguinte, e a terceira não vai fazer sentido pleno sem as 2 primeiras. Antes de eu te mostrar o que a tradição da igreja guarda sobre São Jorge e que muita gente devota nunca ouviu, preciso te pedir uma coisa pequena. Se você chegou até esse vídeo, é porque você se importa com a sua fé de verdade. Pessoas assim merecem continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal agora. É de graça e cada inscrito me diz que esse trabalho vale a pena continuar. E se nos primeiros minutos você já sentir que isso é verdadeiro para você, deixa um like. É a sua forma de dizer: Padre Jonas, continua. Agora deixa eu te mostrar o mecanismo espiritual por trás de tudo isso. Porque sem entender esse mecanismo, as 3 revelações parecem sugestões. Com ele, parecem a chave que você estava procurando. São João Paulo II, na carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, escreveu que a intercessão dos santos não substitui a transformação interior do fiel, ela a provoca. A graça pedida pelos santos não cai sobre nós de fora, ela desperta o que já foi plantado dentro de nós pelo batismo. Leia isso de novo devagar. O santo não vem resolver o problema por você. O santo vem fortalecer você para que possa enfrentá-lo. E nessa força, Deus age. Isso muda tudo, porque a maioria das pessoas trata a intercessão dos santos como um pedido de encomenda. Você pede, o santo entrega, Deus aprova. Mas a lógica espiritual da igreja é outra. O santo intercede para que você seja transformado, e na sua transformação,
a situação ao redor começa a se mover. Guarda esse princípio. Ele vai aparecer nas 3 revelações. Primeira revelação. Eu chamo isso de São Jorge não é um coringa espiritual, ele é um especialista. Na lógica da intercessão católica, cada santo é como um médico especialista no hospital do céu. Você não vai ao cardiologista para tratar os olhos, não porque ele seja menos competente, mas porque a especialização direciona a eficácia. São Jorge, mártir do século III, foi venerado pela Igreja primitiva especificamente como protetor contra o mal, contra a perseguição e contra o inimigo espiritual. O dragão da iconografia não é decoração, é símbolo teológico do poder do maligno sendo vencido pela fé. Imagine um holofote potentíssimo. Apontado para o lugar certo, ilumina tudo. Apontado para o lado errado, a luz se perde no escuro. São João Damasceno, doutor da Igreja do século VIII, escreveu no seu tratado sobre as imagens sagradas que os santos intercedem segundo a medida da graça que receberam e do ministério que exercem. Ou seja, a intercessão de cada santo segue o carisma pelo qual foram glorificados por Deus. São Jorge foi glorificado como guerreiro da fé, como protetor contra as forças do mal, não como curador de doenças físicas, não como provedor financeiro. Isso não significa que Deus não possa usar São Jorge para qualquer coisa. Deus é soberano. Mas significa que quando você direciona o seu pedido para o carisma específico do santo, você está pedindo na linguagem dele, e a resposta chega mais limpa. Eu já vi isso acontecer numa paroquiana minha. Ela pedia a São Jorge há anos que o marido largasse o vício da bebida. Rezava com fé genuína. Quando entendeu o carisma específico do santo, reformulou o pedido. Passou a pedir proteção contra o espírito de destruição que o vício representava. E pediu ao mesmo tempo a São João Batista, padroeiro da conversão, pela mudança de vida do marido. Em 8 meses, ele pediu ajuda pela primeira vez. Então a instrução prática é esta. Hoje à noite, antes de dormir, pegue a sua oração de São Jorge. Leia uma vez em voz alta. Agora reformule mentalmente. Em vez de nomear o resultado que você quer, nomeie a batalha espiritual por trás do problema. Em vez de São Jorge, cura meu filho, diga: São Jorge, combate o espírito de destruição que age sobre meu filho e cobre ele com o seu escudo. Você continua pedindo pelo filho, mas você está pedindo na linguagem correta do santo. Faça isso por 7 dias consecutivos antes de avaliar qualquer resultado. Você vai pensar: mas padre, eu já recebi graças pedindo de qualquer forma. Isso prova que funciona. Sim, e Deus em sua misericórdia atende mesmo quando o pedido chega torto. Mas a pergunta não é se Deus pode atender assim, é se você quer maximizar a eficácia da sua intercessão. Funcionar, às vezes, não é o mesmo que funcionar no pleno potencial. Agora quero te apresentar alguém, porque o que você vai aprender nas próximas revelações vai fazer muito mais sentido quando você vir essa história concreta. Dona Eunice tem 67 anos e mora em Pirapora, no norte de Minas. Ficou viúva há 8 anos, tem 3 filhos, e o caçula, Rodrigo, de 34 anos, que mora com ela, entrou num caminho ruim há 4 anos. Bebida, companhias perigosas, noites fora. Dona Eunice reza para São Jorge toda segunda-feira desde que era criança. Acende uma vela verde na janela da sala. Tem a oração de São Jorge plastificada, colada na parede ao lado do fogão, porque é onde ela passa mais tempo. O terço que ela usa é da mãe dela, que morreu há 20 anos. As contas estão gastas de tanto uso, e ela não troca porque sente que a graça da mãe está naquele terço. Já mandou 3 missas em intenção de Rodrigo.
já conversou com ele, já tentou esconder a bebida de casa, já pediu tudo o que sabia pedir. Numa conversa depois da missa, ela me olhou nos olhos e disse, chorando: Padre, eu rezo todo dia, acendo a vela todo dia, já pedi tudo o que sei pedir. Será que São Jorge não me ouve mais? Essa frase ficou comigo, porque Dona Eunice não estava faltando fé, estava faltando uma informação. E essa informação é a segunda revelação. Segunda revelação. Eu chamo isso de o erro que parece virtude. Esta é a revelação mais difícil, porque o erro não parece erro, parece fé. Quando a situação é grave, o filho está em perigo, o dinheiro acabou, a saúde está falhando, a pessoa reza com mais intensidade, mais frequência, mais urgência. E essa urgência, espiritualmente falando, pode se tornar uma âncora. Por quê? Porque a oração urgente está centrada no problema, não no intercessor. É como ligar para um amigo poderoso e, em vez de cumprimentá-lo e explicar o que você precisa, ficar repetindo o nome do problema em voz alta. A conexão se rompe antes da mensagem chegar. A ansiedade na oração sinaliza, inconscientemente, desconfiança na soberania de Deus. E São Jorge, como guerreiro da fé, intercede a partir da paz, não do pânico. Imagine um sinal de rádio. Você não consegue transmitir um sinal limpo com interferência estática. A urgência ansiosa é estática espiritual. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e maior mestra de oração do Ocidente cristão, escreveu no capítulo 31 do Caminho da Perfeição que a oração que nasce do medo e não da confiança é a oração que cansa a alma sem elevar o espírito. E acrescentou que Deus prefere uma oração curta, rezada com paz interior, a uma longa rezada com agitação. Eu sei que isso dói de ouvir, mas é exatamente porque você se importa tanto que precisa ouvir. Dona Eunice rezava o terço 3 vezes por dia pela intenção de Rodrigo e relatava que sentia a oração bater numa parede. Quando conversamos mais fundo, o padrão estava claro. A oração tinha sido tomada pela ansiedade. O rosário tinha virado medida de controle, não de confiança. A instrução prática é simples e específica. Antes de começar qualquer oração a São Jorge, faça o seguinte: sente-se, feche os olhos, coloque a mão no peito e diga em voz baixa, uma única vez: Senhor, eu confio em Ti mais do que temo o problema. Aguarde 30 segundos em silêncio. Só então comece a oração. Se você não conseguir dizer essa frase com sinceridade, não force. Diga honestamente: Senhor, quero confiar. Ajuda-me a confiar. São Jorge intercede por guerreiros, e guerreiro que entra em pânico perde a batalha antes de começar. Você vai pensar: mas como eu rezo com paz se a situação é urgente de verdade? A paz que a Igreja ensina não é ausência de sentimento, é fundamento inabalável sob o sentimento. Você pode chorar, pode sentir o aperto no peito, pode estar com medo, e ainda assim ancorar a oração na confiança. A paz cristã não cancela a dor, ela a sustenta. Dona Eunice aplicou essa instrução e me contou que nos primeiros dias foi difícil. Ela ficava querendo começar logo, falar logo de Rodrigo, mas ela insistiu nos 30 segundos, e foi nesse silêncio que algo começou a se mover nela. Não em Rodrigo ainda, nela. E agora chegamos ao que eu prometi no início, terceira revelação. Eu chamo isso de o pedido que São Jorge espera e que quase nenhum devoto faz. Mas antes de te entregar essa revelação, preciso te fazer uma pergunta. Você se reconhece em algum desses sinais? Primeiro, você reza para São Jorge há muitos anos, mas se pergunta por que os pedidos não chegam, sem questionar a forma, apenas a sorte ou o mérito.
Segundo, você tem uma oração fixa, impressa ou memorizada, e nunca mudou uma palavra dela em décadas, porque mexer parece desrespeito, não evolução. Terceiro, quando alguém está em perigo, você reza com urgência e quantidade. Mais terços, mais velas, mais novenas, como se o volume garantisse o resultado. Quarto, você pede proteção para todos ao seu redor, mas nunca pediu que São Jorge transformasse você, porque você se considera indigna de pedir algo para si mesma. Quinto, e esse é o que ninguém fala em voz alta, você sente uma estranha culpa quando a situação não melhora, como se o fracasso da graça fosse falha sua de fé, sem perceber que essa culpa é exatamente o dragão que São Jorge veio te ajudar a vencer. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. A maioria das pessoas reza para São Jorge pedindo proteção para si ou para outros. Mas a tradição mais antiga da Igreja, anterior até às orações impressas nas folhinhas, revela outra dimensão. São Jorge também espera ser invocado como companheiro de batalha espiritual pessoal, não apenas como protetor externo, mas como mestre interior. O devoto que pede apenas proteção está usando São Jorge como escudo passivo. O devoto que pede também ser transformado em guerreiro espiritual está usando São Jorge no pleno da sua intercessão. Você pode pedir ao professor que faça a prova por você, ou pode pedir que ele te ensine a passar. São Jorge pode cobrir você com um escudo, ou pode forjar a sua própria armadura. São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção a Maria, ensina que a intercessão dos santos atinge seu pleno poder quando o devoto não apenas recebe proteção, mas pede ser configurado à virtude do santo. Tornar-se, pela graça, semelhante ao que o santo representa. Para São Jorge, isso significa pedir coragem espiritual, firmeza na fé e capacidade de resistir ao mal, não apenas proteção contra ele. Quando eu apresentei essa ideia a Dona Eunice, ela respondeu algo que nunca esqueci. Ela disse: "Mas, padre, eu sou fraca demais para isso." Exatamente. É para os que se sabem fracos que São Jorge mais intercede. Porque foi exatamente assim, reconhecendo a própria fraqueza diante do Império Romano, que ele se tornou mártir e guerreiro. E esse é o pedido que eu quero que você faça. Ao final da sua oração habitual a São Jorge, acrescente estas 2 frases, apenas estas, em voz alta. São Jorge, assim como você não recuou diante do dragão, dá-me coragem para não recuar diante do que me amedronta. Transforma-me num guerreiro de joelhos. Faça isso por 30 dias consecutivos e observe o que muda. Não necessariamente nas circunstâncias, na sua capacidade de enfrentá-las. O guerreiro de joelhos. Essa é a imagem. A força de São Jorge não veio da espada, veio da fé. E você nunca foi chamada a ser fraca. Você foi chamada a ser corajosa com os joelhos no chão. Agora as 5 instruções para você começar hoje. Primeira, esta noite, releia sua oração de São Jorge e reformule o pedido principal, nomeando a batalha espiritual por trás do problema, não o resultado que você quer. Isso alinha o seu pedido com o carisma do santo. Segunda, e esta vai contra o que você faria naturalmente. Na próxima vez que sentir urgência para rezar, pare, respire, diga os 30 segundos de confiança antes de começar. A urgência ansiosa é estática, a paz é o canal limpo. Terceira, escolha um dia da semana para rezar a São Jorge com calma, sentada, sem pressa, não correndo entre uma tarefa e outra. São Jorge é guerreiro. Guerreiro merece atenção, não sobras de tempo. Quarta, e esta também vai contra o instinto. Pare de contar o número de orações,
velas e novenas como se fosse placar. Deus não é convencido por quantidade, ele é alcançado por qualidade de presença. Uma oração rezada com paz inteira vale mais do que 10 rezadas com o coração em pânico. Quinta, a mais difícil e a mais transformadora. Peça a São Jorge que te transforme. Não apenas que proteja quem você ama. Peça coragem para você mesma. Peça firmeza. Peça que ele forge a sua armadura. Esse pedido exige humildade e coragem ao mesmo tempo. É o mais difícil, e é o que São Jorge mais espera de você. Dona Eunice fez essas 5 coisas, não todas de uma vez, uma por vez, ao longo de 3 semanas, e me contou o que aconteceu no 22º dia. Ela disse que algo tinha mudado nela antes de mudar em Rodrigo. Ela parou de sentir o peso da culpa toda manhã. Passou a rezar com menos agonia e mais firmeza. 3 semanas depois, Rodrigo pediu para ela, sem motivo aparente, se podia ir com ela à missa no domingo. Ela não disse nada, só pegou a mão dele, e depois me disse o seguinte: o São Jorge não mudou meu filho primeiro, ele me mudou primeiro, e aí o meu filho me viu diferente. São Jorge não veio apenas cobrir você com um escudo, ele veio forjar a sua armadura. Você não está tarde. Você não desperdiçou as orações dos anos anteriores. Cada terço rezado, cada vela acesa, cada missa mandada foi real e chegou ao coração de Deus. Mas hoje você sabe algo que não sabia antes, e a partir de hoje você pode rezar com mais precisão, com mais paz e com mais coragem. A mudança começa em você, antes de aparecer no filho, no marido, na situação. Começa em você. Se a história de Dona Eunice tocou algo em você hoje, se você se reconheceu naquele cansaço, naquela dúvida, naquele terço gasto de tanto rezar sem ver resposta, então esse canal foi feito para você. Se inscreve agora, porque toda semana eu trago uma conversa como essa, honesta, profunda e com os 2 pés na fé que a sua avó te ensinou. E antes de fechar esse vídeo, se você tiver 1 minuto, compartilha com alguém que você sabe que está carregando um pedido pesado há muito tempo. Às vezes, a maior intercessão que você pode fazer por alguém é simplesmente colocar esse vídeo na frente deles. Um like também me diz que devo continuar, e eu levo cada um a sério. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. São Jorge, guerreiro da fé, mártir que não recuou diante do poder do império, nem diante do dragão, nós viemos até você hoje, não apenas para pedir proteção, viemos para pedir transformação. Cada pessoa que está assistindo agora e que carrega um filho no coração, um marido em perigo, uma família fragmentada, uma situação que parece não ter saída. Cada pessoa que acendeu velas e rezou novenas e mandou missas e ainda está esperando, recebe a oração delas, não como um pedido de fraqueza, como um ato de coragem. Apresenta ao Senhor Jesus Cristo o cansaço delas, a fé delas, a devoção que elas nunca abandonaram, mesmo quando parecia inútil. E pede ao Pai que não apenas proteja quem elas amam, que as transforme a elas primeiro, que forje a armadura delas, que desperte nelas a coragem que você teve diante do dragão, porque essa força já está plantada dentro delas pelo batismo, só precisa ser despertada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.